Ir à igreja todo domingo não significa que você está certo com Deus. Isso é uma das maiores ilusões da atualidade. Lá em Jeremias capítulo 7, o Senhor mandou Jeremias ir na porta do templo alertar os irmãos para que eles voltassem para os caminhos do Senhor e se arrependessem verdadeiramente. Porque lá naquele contexto, o que acontecia? O povo ia para o templo, né? Clamavam ao Senhor, diziam templo do Senhor, mas ao sair de lá, eles voltavam para a vida que eles tinham, uma vida promíscua de pecado, não tinham um verdadeiro arrependimento. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, muitas pessoas vão na igreja todo domingo, erguem as mãos, louvam o Senhor, dão seus dízimos, dão suas ofertas, mas saem da igreja e voltam para a vida promíscua, ou voltam para o pecado de estimação. Tratam as pessoas mal, fazem a obra, mas querem se aparecer, querem que as pessoas reconheçam o que eles fizeram, sendo que não vem nada deles, vem tudo de Deus. Voltam àquele pecado de estimação que às vezes você fala que não consegue sair, mas é por falta de intimidade com o Senhor, porque quanto mais profundo você estiver na sua intimidade, mais você abomina o pecado, mais você abomina aquilo que não agrada ao Senhor na tua vida. E o povo lá naquela época, o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou visões, o Senhor deu sonhos, o Senhor fez de tudo para alertar o povo, para que eles se arrependessem verdadeiramente, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. E realmente o juízo veio. Depois veio a Babilônia. Jeremias foi levantado para alertar sobre o rei, né, Nabucodonosor, sobre o cativeiro lá na Babilônia. E Jeremias ele foi muito discriminado, tentaram matar, porque eles não acreditavam naquilo que Jeremias estava alertando eles. E hoje em dia não é diferente. Muitos profetas, muitos pastores, muitas pessoas de Deus estão alertando que o juízo de Deus está chegando, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Muitos dizem, eu ouvia isso na época da minha mãe, eu ouvia isso na época da minha avó e até hoje ele não veio. E Jesus deixou isso escrito, que iria acontecer. E muitos não iam acreditar, muitos iriam falar exatamente isso que eu estou falando. E o que o Senhor nos alerta hoje? E muitas pessoas estão dentro da igreja, assim como lá na época de Jeremias, achando que estão seguros. Eu estou na igreja, eu estou indo todo domingo, eu estou lendo a Bíblia de vez em quando, eu estou falando de Deus, e eu estou salvo, eu estou seguro. Mas se você não mudou a tua vida, se você não mudou aquilo que desagrada a Deus, você não está salvo. Jesus já deixou escrito lá em Mateus que muitos iriam falar, Senhor, eu fiz obras em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E Jesus vai falar, quem é você? Eu não vos conheço. Por quê? Porque não teve um verdadeiro arrependimento. Fez obras pensando no homem, fez obras pensando em si mesmo, em se aparecer. E não é isso que o Senhor quer de nós. Lá na época de Jeremias, o templo era físico. Hoje o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos Deus de dentro de nós, vocês têm noção do que é isso? É só nós deixarmos Ele entrar, nós temos que ter arrependimento verdadeiro. E como a gente encontra esse arrependimento? Através da leitura da palavra, mas não só a leitura como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma rotina que você tenha que ler ali, você vai ler, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, eu tenho que ler um versículo por dia. Não é, você tem que ter amor, você tem que ter uma entrega, você tem que meditar naquilo que você está lendo, você tem que estudar aquilo que você está lendo para você entender o contexto daquilo ali. Não é você abrir uma página e ler, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, que nem aqui em Jeremias. Olha o contexto no capítulo 7. Capítulo 7:7 diz assim, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, se você ler isso aqui, eu farei eles habitar na terra que te prometi. Mas, o que diz no contexto inteiro do capítulo 7? Jeremias estava indo exortar o povo porque eles estavam ainda andando no caminho que eles queriam andar, eles não estavam tendo um real arrependimento. Então não é assim, tudo no reino tem ordem. Não tem como você pegar um capítulo ali, Deus me deu esse capítulo, e não saber o contexto dele. Então você vai viver sem entendimento. O meu povo carece por falta de entendimento. Por isso que muitas pessoas estão nos canais assim, ensinando as pessoas coisas erradas, doutrinas erradas, porque não entendem a palavra do Senhor, não estudam a palavra. E é isso que o Senhor está nos chamando. Arrependimento verdadeiro, leitura da palavra, meditação, estudar a palavra,
oração, orar sem cessar, orar em pensamento, orar, tudo que você for fazer, orar e pedir direcionamento do Senhor. Jejuar, jejum não é algo que você tenha que fazer esporadicamente. Você tem que fazer sempre para que você mate o teu espírito não, desculpa, para que você mate a sua carne e você tenha como entender o que você está lendo aqui, tenha como você ficar com o ouvido aguçado. Não sei você, mas eu, muito tempo, me perguntava, Senhor, como que faz para ter esse relacionamento no nível, exemplo, de Davi? Que Davi orava para o Senhor e perguntava, Senhor, eu vou nessa batalha, o Senhor está comigo, eu vou vencer? O Senhor fala, vai, você vai. Senhor, eu vou? Não, não vá porque vai acontecer isso. Como que Davi chegou nesse nível? É como se fosse um GPS divino. Tipo, tudo que você for fazer, o Senhor vai te falar, vai que vai dar certo. Não, não vai que não vai dar certo. Nesse nível que nós devemos estar. Só que como que Davi chegou nesse nível, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas absurdas? Ele se arrependia verdadeiramente daquele pecado que ele cometeu e ele não cometia de novo. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós se arrependamos do que nós fazemos e não voltamos àquele erro. Porque se a gente voltar àquele erro é porque a gente quer voltar. Entendeu? Então é isso que o Senhor espera de nós como cristãos, como discípulos de Jesus. Um verdadeiro arrependimento e que a gente viva o evangelho real, viva o evangelho verdadeiro. Deus, ele quer primeiro o seu coração, antes de qualquer obra, antes de qualquer serviço, antes de qualquer ministério. Porque a partir do momento que você se rende, as obras vão aparecendo naturalmente. Mas não para que você apareça, mas para que a glória de Deus seja evidenciada através da sua vida. Deus, ele quer a nossa transformação genuína. E a nossa transformação genuína, o verdadeiro arrependimento, começa no nosso secreto, na nossa intimidade com Ele. A partir daí, nada mais nos abala. A partir daí, nenhuma doutrina errada vai nos levar ou um lado de cá ou um lado de cá. A gente vai ter certeza daquilo que é verdade para a nossa vida, do que Deus quer para a nossa vida. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei qual que é o teu nível de intimidade com o Senhor, mas você pode ir mais fundo. A gente sempre pode ir mais fundo quando é a respeito do Senhor. E quando você ir mais fundo, tudo isso que você está passando, você vai entender o porquê desse processo, o porquê dessa doença, o porquê dessa escassez, o porquê o Senhor tirou aquela pessoa, o porquê o Senhor tirou aquilo, o porquê você está hoje no momento de solitude ou no momento de solidão. Deus, ele não faz nada para nos destruir. Aquilo que ele nos tirou era para que a gente não se perdesse no caminho. E pode ter certeza que se você entrar na sua intimidade, se você se arrepender verdadeiramente e seguir os princípios do Senhor, Ele vai te devolver tudo em dobro. E devolver muito melhor. Porque nem os nossos olhos viram e nem nossos ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. E lá em Tiago, ele disse, fé sem obras é morta. E obras sem fé também é. Então, assim que você entender qual é o real propósito da tua vida dentro da intimidade com Deus, você vai ver que os frutos eles vão aparecer e as obras vão ser grandes e você vai ter fé para fazê-las. Amém? E para finalizar, você que ficou até o final, peço que comente, compartilha, envia para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. E para você que sente que precisa ter mais intimidade com o Senhor, que precisa ir mais fundo e não sabe por onde começar, eu fiz um devocional de 21 dias. O link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai estar no comentário fixado e na bio também. Agora eu quero orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, espero que ela tenha entrado no teu coração, que ela tenha feito sentido para você e espero que você também possa compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, se conecte com Deus agora. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por essa palavra. Queremos, Pai, consagrar a Ti esse dia, a nossa casa, a nossa família. Pai, pedimos perdão, Senhor, se ainda estamos no raso. Pedimos perdão, Pai, se estamos indo à igreja, Senhor, mas com o coração errado, Pai. Pedimos que o Senhor nos revele, que o Senhor seja lâmpada para os nossos pés, para que a gente possa enxergar, Pai, o caminho que devemos andar. Nos leva mais fundo, Senhor, nos ensina a ter mais fé, nos ensina, Senhor, que a intimidade é o princípio, Senhor, do nosso relacionamento. E precisamos estar íntimos, conhecer o Senhor a fundo, conhecer o Teu caráter, para que assim a gente possa fazer obras, para que assim a gente possa ministrar na vida dos outros, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados nesse dia, que o Senhor renove a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai.
Pai, envia seus anjos, Pai, para acamparem ao nosso redor e dá ordens a eles que nos protejam de todo o mal, Pai. E que toda obra do maligno seja, Senhor, derrubada nesse dia, Senhor. Que toda arquitetura, que toda arma forjada contra nós, Pai, que toda seta, Senhor, seja agora eliminada no nome de Jesus. Pai querido, eu peço que o Senhor envie esse vídeo a todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra, Pai. Que nós tenhamos, Pai, os olhos abertos, Pai, para aquilo que agrada ao Senhor. Pai querido, Pai amado, é isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe para quem ficou até o final. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que ele seja uma semente que gere frutos no seu coração e a quem estiver assistindo. Que Jesus seja o centro da sua vida hoje e sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.